Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora vocês vão acessar esse material. Hoje a professora veio aqui falar um pouquinho sobre a ética de Aristóteles e continuar, né, os nossos conteúdos da filosofia do bloco C. Então, pessoal, é importante saber um pouquinho do contexto histórico do Aristóteles, tá? Aristóteles ele é discípulo de Platão, e Platão é discípulo de Sócrates, tá? Então, ele é considerado um filósofo clássico. E, apesar de ser discípulo de Platão, ele tem algumas divergências teóricas com relação a como se dá o conhecimento, com relação de como se dá o comportamento humano, qual é a forma correta de agir dentro de uma sociedade para conquistar a felicidade. O estudo da ética ele surge na filosofia para conduzir a vida boa, para conduzir a vida plena e feliz. Então, os primeiros filósofos eles tinham esse intuito, esse objetivo. Como é que uma sociedade vai se organizar de uma maneira em que as pessoas vão conseguir viver de forma feliz? Como deve agir um homem, né, ou uma mulher para ser feliz? E aí, dentro desses questionamentos em torno da existência humana, surgiram, então, algumas teorias. Né? E aí surge a política, né, para a organização social, de um jeito feliz, né, para o bem comum. E surge a ética no sentido de estudar a conduta humana, de refletir sobre a conduta humana, qual é a melhor conduta, qual é o jeito de agir, né, em sociedade, para com o outro, para comigo mesmo, que lá na finalidade dessa ação tem a felicidade, né, eu vou conseguir ser feliz a partir dessa ação, tá? O Aristóteles, ele vai, então, desenvolver uma teoria. Ele vai retomar algumas questões do Sócrates, tá? Sócrates não deixa nada por escrito. Então, o que a gente sabe de Sócrates é por meio da obra do Platão e do Aristóteles, tá? Ele retoma algumas questões. No entanto, ele traz outra abordagem, tá? O Sócrates, ele é muito defensor do inatismo. O que é isso, inatismo? Que nós, seres humanos, já nascemos com algumas noções básicas do que é o amor, do que é o bem, do que é a justiça, do que é a paz, do que é ser ético. Então, para o Sócrates, o conhecimento já está dentro de nós, por meio de uma técnica chamada maiêutica. O ser humano ele vai se apropriando desse conhecimento, tá? Platão vem no mesmo sentido. O homem já nasce com algumas questões primordiais, sabendo, né, algumas questões primordiais, e só vai relembrando, tá? O Aristóteles, ele vai divergir um pouco nessas questões, tá, do conhecimento. Para Aristóteles, o conhecimento, ele é adquirido através da experiência. Nós temos, sim, uma questão inata, que é a nossa racionalidade, né? Então, o Homo sapiens sapiens é um homem, né, que é o homem racional, ele sabe que sabe, ele tem consciência. E a partir desta consciência, ele também aprende na experiência, a partir da observação, tá? Então, antes da gente falar da ética dele, a gente tem que entender como é que o conhecimento se dá para esse filósofo. Então, o conhecimento para o Aristóteles se dá por meio da apreensão da realidade, aqui neste mundo real, né? E a partir da nossa experiência. Quem já fez biologia ou vai fazer biologia vai estudar bastante Aristóteles, porque o Aristóteles ele é até meio que considerado o pai da biologia,
porque ele foi um dos primeiros a catalogar espécies, né, espécies de plantas, dar aqueles nomes científicos lá estranhos, né, que muitas vezes a gente acha até um xingamento, né, aqueles nomes. Então, ele vai na vertente da experiência, da valorização da experiência. E a sua teoria ética não vai fugir desse aspecto da experiência, né? Então, para o Aristóteles, a virtude é o quê? Ela é aprendida pelo hábito, né? Essa virtude é aquele homem que sabe tomar boas decisões, né? Aquele homem que tem uma conduta ética, moralmente aceitável. E essa virtude, esse modo de agir virtuoso, o homem vai aprender, tá? Observando, ele vai aprender e ele vai aprimorar através da prática diária, através do hábito, tá? Então, através da nossa racionalidade, tá? Nós vamos escolher o que fazer. E dentro dessa escolha do que fazer, nós vamos escolher praticar boas ações, tá? A virtude é consequência da nossa escolha racional. A virtude é o justo meio, é a justa medida, é o meio termo. Então, nem tanto ao excesso, nem tanto à falta. Encontrar o equilíbrio entre o excesso e a falta. Isso é a pessoa que age de modo virtuoso, né? De modo racional, de modo virtuoso, utilizando a justa medida, encontrar este equilíbrio, tá? Entre dois vícios, entre ações morais contrárias, sempre equilibrar dois extremos. Esse é o jeito correto de ação para o Aristóteles. E aqui temos um exemplo, né? Imagine que em determinado momento de nossa vida, considerando dois parâmetros extremos referente ao prazer, podemos agir com libertinagem, isto é, devemos agir com devassidão, o que é um vício caracterizado pelo excesso, ou com insensibilidade, isto é, devemos agir com indiferença, apatia, que é um vício caracterizado pela falta. Para Aristóteles, como devemos agir nessa situação? Para Aristóteles, devemos agir no meio termo, relativo a essas duas ações radicais extremas e antagônicas, entre estes dois vícios, ou seja, devemos agir conforme a temperança, isto é, devemos agir com moderação. Nesse caso, a temperança é a moderação, ou moderação é o meio termo e a virtude que está entre a libertinagem e a insensibilidade, né? Então, a gente tem que encontrar este equilíbrio em todas as questões, né? Ali nós temos um exemplo. E o vício? O vício é a ação moral extrema ou a ação moral, né, em falta. Ela é caracterizada pela falta ou pelo excesso, né? Observe que a ação virtuosa, referente ao nosso exemplo anterior, a moderação é resultado da nossa escolha deliberada, racional e autônoma, né? Então, eu vou deliberar entre o excesso e a falta, a partir da minha racionalidade, e porque eu sou um ser livre. Uma vez que a ação virtuosa é algo que está em nosso poder, que está em nosso alcance. Nesse sentido, Aristóteles destaca que não há um ato moral quando não podemos escolher ou quando não estamos diante de uma situação marcada pela necessidade, situação em que só podemos agir de um único modo, ou pela impossibilidade, uma situação em que não podemos agir de outro modo. Então, o Aristóteles ele vai falar que existe o quê? Existem algumas situações que não terão como a gente utilizar essa moderação, né? Ele reconhece algumas questões. Porque ele vai falar o seguinte, todos concordam com o justo meio, né? Se a Pro está aqui explicando para vocês, falando que o jeito certo de agir é com temperança, com moderação. Todo mundo vai concordar comigo. Mas, em alguns momentos, a gente tem que concordar, né, e admitir que nós podemos ser guiados pelas nossas paixões ou pelos vícios. A nossa racionalidade, ela não tem essa capacidade suprema, né,
de nos conduzir apenas no justo meio. Ah, sim, agora eu já sei que eu tenho que agir no justo meio. Pronto, resolvi os meus problemas. Não é assim, né? Nós somos seres humanos que têm as paixões e em alguns determinados momentos nós vamos poder agir, né, pendendo para os vícios. Essas paixões que a Pro está falando, não é só quando a gente se apaixona lá pelo crush ou pela esposa, né? Essas paixões que a Pro está falando na filosofia são os sentimentos. Então, toda vez que a gente falar em paixões na filosofia, são todos os sentimentos. A raiva, a tristeza. Então, todos os sentimentos incluem ali as paixões. Né? Veja como a razão e o hábito são importantes, pois por meio da razão somos capazes de escolher deliberadamente qual ação deve ser praticada. E através do hábito das ações virtuosas, acostumamos-nos a frear e a evitar os vícios. Né? Então, um jeito de frear os vícios e as paixões é por meio do hábito, né? Assim como nos acostumamos a praticar boas ações, né? Assim nós vamos nos acostumar a praticar as boas ações. Eu quero explicar para vocês a nossa atividade dessa semana. Aqui, pessoal. Né, o período sempre de realização é uma semana, a partir de contar da nossa aula, né? Ah, se você tem aula terça, então é a partir de amanhã, né? Da de terça até na outra terça, tá? Se é na sexta, da sexta até a outra. É sempre o prazo de uma semana, tá? Então, vocês vão assistir esse vídeo, vão fazer a leitura do texto que a professora vai colocar aqui em anexo, tá? Depois vocês vão responder essa perguntinha aqui, ó. É uma pergunta para responder apenas sobre a ética de Aristóteles, tá? Agir de modo virtuoso, segundo Aristóteles, é agir sempre do mesmo modo? Aí você vai escrever sim ou não. Então, de acordo com o que a professora falou agora, e de acordo com o que você leu lá no nosso texto de apoio, para o Aristóteles, agir de modo virtuoso é sempre agir da mesma maneira? Para todas as situações a gente vai agir da mesma maneira? Aí você vai colocar sim ou não. E aí você vai justificar. É só essa pergunta que você vai responder, tá? Aí a atividade do CCTT. Vocês vão assistir esses dois vídeos, do porquê confiar na ciência e o que é ciência, tá? Aí você vai responder, você confia na ciência? Você se considera um cientista? Na sua vida cotidiana, quais fontes você consulta para poder resolver os seus problemas? Explique o porquê você confia nessa fonte. Ah, você confia na ciência, você confia na religião, você confia no senso comum, que são os saberes populares, não? Então, quais conhecimentos você acessa para resolver os seus problemas? Vocês vão responder essas perguntinhas lá em CCTT. Tá? Na semana passada, vocês fizeram uma atividade de CCTT que era para escrever, né, o que era ciência para vocês e buscar uma definição de ciência, tá? Então, aqui, ó, atividade de CCTT. Escreva em seu caderno, né, o que você entende por ciência, depois pesquisa na internet o que é ciência. Compare a sua resposta com a pesquisa. O que tem de semelhante? O que tem de diferente? Então, a professora já leu algumas respostas, tanto do que o pessoal mandou pelo WhatsApp, também lá no sala de aula, tá? Essa atividade era uma atividade inicial, só para vocês fazerem mesmo um processo investigatório e para que vocês também fizessem essa investigação a partir do senso comum de vocês, né? Do que vocês já sabiam sobre ciência. E nas respostas, a gente percebe o quê? Que muitos de vocês, né, conseguiram dar uma resposta satisfatória do que é ciência, né?
esse estudo da realidade, esse estudo da natureza, essa observação da realidade, da natureza, né, uma forma sistemática de estudar a realidade e melhorar, né, a vida, né, do ser humano. Então, foram algumas respostas e que vocês deram lá naquela perguntinha que a Pro deu na semana passada, que era uma atividade de investigação. Tá? A gente vai tratar de alguns temas no CCTT, como ciência, cultura, né? Porque é ciência, cultura, trabalho e tecnologia. Então, a gente vai trabalhar com esses eixos no CCTT, tá? É importante, né, no momento em que a gente está vivendo, falar sobre ciência, né? Porque vocês né, fazem lá ciência no ensino fundamental, fazem biologia no ensino médio, mas parece que a ciência está sempre muito distante da gente. Parece que a ciência é coisa de laboratório, de cientista, né? Parece que a ciência é coisa daquele velhinho, né, do cabelo todo bagunçado, do óculos fundo de garrafa. E, na verdade, não é, né? A ciência, ela, como muitos responderam, ela está presente no nosso dia a dia, o tempo todo ela está, né, presente. A gente, às vezes, não observa, a gente não vê, mas ela está presente em tudo, né? E não existe, né, só um perfil de cientista, existem as ciências humanas, né, que vai pesquisar o comportamento, como ali a ética, né, uma ciência. Existem as ciências, né, da ciências exatas, as ciências biológicas, né, as ciências médicas, né, que entra ali também um pouco das ciências biológicas. E hoje a gente tem um debate muito grande na sociedade, né, de colocar, suspender o conhecimento científico em nome de ideologias, né, conjuntos de ideias que um grupo da sociedade elege como verdadeiras e pronto, né? A gente suspende o conhecimento científico por causa desse grupo de ideias, né? Então, falar sobre ciência hoje é muito necessário, né? Porque a ciência não é um conjunto de ideias. A ciência é um saber que foi testado, que foi investigado. A ciência é um conjunto de saberes que foi validado por uma comunidade científica. Né? Então, não é só, eu sou cientista, eu fui lá, pesquisei, né, desenvolvi uma tese e pronto, eu sou um cientista. Não, você vai, pesquisa, né, a partir de uma hipótese da realidade, você desenvolve uma teoria. Essa teoria, ela precisa ser aceita por uma comunidade científica, né? Ela precisa ser validada dentro de uma comunidade científica. Então, é um trabalho muito árduo, né, o que um cientista faz. E hoje, né, todo o trabalho dos cientistas tem sido colocado em xeque, em dúvida, né, devido a um conjunto de ideias de um grupo dominante da nossa sociedade, né, que eles querem fazer com que a gente desacredite, né, dos procedimentos científicos. Mas também, né, a gente não pode simplesmente acreditar também em tudo da ciência, né? A gente precisa ter um pensamento crítico. É o que a filosofia vai falar das questões da ciência, né? O que a filosofia faz? A filosofia faz essa crítica, essa reflexão da ação da ciência. Né? Então, o homem foi para a Lua, né, a partir da ciência. A gente tem várias, né, questões benéficas a partir da ciência, mas a gente também tem muita coisa na sociedade que foi ruim a partir também de uma descoberta científica, né? Então, a ciência, ela deve ser avaliada eticamente, né? Então, não é assim, em nome da ciência eu posso fazer tudo. Não, a ciência, ela deve ser avaliada eticamente, né? Existe, né, uma conduta ética do cientista. E que muitas vezes quem não respeita as condutas éticas dentro da ciência, na maioria das vezes, são os políticos e os governos, né? Ao tomar posse de determinada descoberta científica, não respeita, né, os procedimentos éticos, né, dentro da comunidade científica. Então, a gente precisa entender que o conhecimento científico é um conhecimento validado e testado, né? E ele não é eterno,
tá? O conhecimento científico, ele pode ser contestado, né? E vem uma nova teoria, tá? E a gente precisa entender que ela precisa ser refletida, que ela precisa ser analisada, tá? Mas ela não pode ser colocada, né, de lado em nome de um conjunto de ideias apenas. De um conjunto de ideias que não foi testado. Não, uma ideologia, ela não foi testada cientificamente. Ela não foi, né, não passou pelo critério, pelo crivo da ciência. Um conjunto de ideias simplesmente surge, né, e é propagada, geralmente com o intuito, né, de fazer uma massa de manobra. Então, a gente precisa prestar muita atenção nessas questões, né, principalmente no momento em que a gente está vivendo com relação ao coronavírus. Ah, eu vou acreditar em tudo da ciência? Não, mas eu tenho senso crítico. Não, mas eu tenho a capacidade de pesquisar, eu tenho capacidade de entender e de perceber que sim, aquilo que está naquele artigo científico tem, né, fundamento e coerência. E aquilo que determinado grupo está propagando não tem coerência, né, dentro dos saberes em que eu fui consolidando. Nós precisamos, né, ser autônomo a partir da nossa racionalidade, pesquisando, lendo, né, a partir de fontes seguras, não apenas aceitando, né, o que alguém fala para a gente. O Kant fala disso, da autonomia, né, que a gente precisa ser o nosso dono, né, a gente precisa saber ser um ser humano crítico, né, diante das questões que existem na nossa sociedade. Com certeza vocês já ouviram falar 10.000 vezes disso, né, mas aquilo que a gente sabe, ninguém tira, né, da gente os nossos saberes. E a partir do momento em que você se torna esse ser, né, que busca, que estuda, que compara, que analisa, que reflete, você não vai ser guiado por ninguém, né? Você vai passar a agir a partir da sua autonomia e da sua vontade. Claro, dentro do nosso conjunto de regras, dentro do nosso conjunto de leis, né? Porque nós não estamos descolados de uma coletividade. Nós somos indivíduos que estamos inseridos dentro de uma coletividade. E viver em coletividade pressupõe regras e leis. Então, é basicamente isso. Se tiverem alguma dúvida, me chamem lá no grupo. E até a próxima semana.